Olá, tudo jóia? Eu sou o André Pádua, do Concarica, e agora a gente vai falar com uma outra celebridade aqui do mundo das caricaturas, o Bira. O Bira tem muita história para falar, eu acho que você vai adorar saber um pouquinho da história dele. Se a gente fosse realmente falar toda a história do Bira, acho que a gente poderia fazer um compilado de 13 horas de vídeo. Mas como a gente só tem aí uma meia hora, 40 minutos, vamos tentar focar aqui nas coisas mais interessantes que o Bira pode dar de dica para você que está assistindo aí, e um pouquinho da história dele que todo mundo quer saber. Ok? Vamos lá. Bira, obrigado. Vou deixar o microfone aqui para a gente gravar bonitinho. Acho que a gente pode começar falando um pouquinho da tua história, como que você começou, de repente as suas primeiras caricaturas, como que foram, se eram... Enfim, fala um pouco de como você começou e até onde você está hoje, mais ou menos. Legal. Bom, primeiro agradeço a oportunidade de fazer parte desse congresso de caricatura que eu acho que aqui no Brasil é pioneiro. Então, parabéns. Gostei muito da ideia. Legal. Eu, na verdade, desenhava desde pequeno, né, aquela história toda. Em 79, eu fui assistente de um desenhista chamado Eduardo Vetilo. Eduardo Vetilo foi desenhista do Spectreman, do Chapolin, dos Trapalhões, da Block, dos Trapalhões na Abril. Ele foi desenhista do Peninha, acho que para Disney. Ele foi desenhista do Chat, de Faroeste. Ele é um multimídia já na década de 70. Caramba. E o Vetilo, ele costumava fazer caricaturas do pessoal do estúdio nos quadrinhos dos Trapalhões. E isso foi uma coisa assim, que me chamou muita atenção já na época. E eu realmente... É uma coisa assim, muito engraçada quando você vê o pessoal do estúdio sendo retratado nos quadrinhos. E aí eu fiz essa homenagem aqui pro Vetilo. Eu vou levar aqui um pouquinho mais próximo. E o Vetilo, ele é um desenhista fantástico e que tem a caricatura no sangue mesmo. Aqui tem uma página dele do Chapolin. Olha só que legal. E com aquela arte final feita em pincel, né? Aquela coisa caprichada. Aqui, super detalhado. Às vezes até curva francesa, não sei se usava. Acho que usava, né? Usava. Graças a Deus que a gente não usa mais. Não usa né? mais. Pelo menos eu não gosto. Então, isso aqui foi o que me levou a curtir caricatura. Depois disso, eu trabalhei nos Trapalhões durante 3 anos. E nesse processo eu resolvi aprender a fazer caricatura, sozinho. E claro, quem aprende sozinho, aprende copiando de outros caricaturistas. Que no caso, para mim, foi Paulo Caruso, Chico Caruso, Ziraldo, Enfio, que eram os nomes que apareciam no Pasquim, no jornal Movimento, na década de 70. E as primeiras caricaturas que eu fiz são essas aqui. Eu acho que a gente pode até mostrar um pouquinho mais Isso, perto vamos lá. chegar aqui. Desse... São, na verdade, retratos, porque um dos caminhos da caricatura é o de se fazer um retrato e, a partir da ideia do retrato, se chegar numa distorção mais caricatural. Agora, o que é interessante é ver o trabalho assim, de alguém que está buscando o seu estilo, está tentando fazer a caricatura. Ainda não era uma caricatura propriamente dita, mas eu estava no caminho, né? Estava pesquisando e, claro, usando revista Mad como influência. A Mad realmente todo mundo foi um pouco influenciado, né, cara? Tem umas caricaturas muito legais lá e não são tão distorcidas, né? São umas caricaturas mais tranquilinhas assim, mas, cara, é muito bom, o estilo. Daí eu comecei a trabalhar com charge sindical, na imprensa sindical. A imprensa sindical, que eu acho hoje um mercado de trabalho, está pouco explorado por nós. Eu trabalho aqui em Campinas para 3 sindicatos, o Sinergia, eu estou desde 1988, os Petroleiros, estou desde 1995, e o Sindai, que eu comecei a trabalhar há 2 anos. Esses 3 sindicatos eu produzo charges semanais. E um dos diferenciais da charge é a caricatura. Porque muitas vezes você tem que desenhar um governador do estado, você tem que desenhar o presidente da empresa, você tem que usar o traço da caricatura na charge. Não é só aquele boneco narigudo,
né, que a gente está acostumado a ver, o trabalhador com o braço levantado. Isso, também que fica legal, mas quando tem uma celebridade, enfim, uma pessoa ali para representar, a caricatura é o que há, né? É o que há. Numa empresa, então você desenhar um gerente, desenhar o dono da empresa. Então eu desenhei muito Antônio Hermílio de Moraes, desenhei muito Quércia, quando eu trabalhava no sindicato. Ele era o governador, né? E cuidava das empresas de energia elétrica, CESP, Eletropaulo, CPFL. Então é um prato cheio. E eu acho que para o caricaturista que tem essa veia do humor sindical, tem que procurar sindicato, tem que oferecer trabalho, levar o portfólio, e sabendo que um caricaturista contratado, a gente tem piso salarial de jornalista. Piso salarial de jornalista, 5 horas de trabalho por dia, de segunda a sexta. Bom, hein? É bom, é interessante. Então você aí que está começando, você que já tem carreira, procure os sindicatos que investem em comunicação. Porque muitos continuam ainda ou só na internet, ou só com aquele jornal da database, com o resultado das negociações salariais. Procure os sindicatos que investem em imprensa, que tem um jornal semanal, que podem ter uma tira em quadrinhos, que aí você faz uma caricatura de um personagem que represente a categoria, e que vai precisar de charge, vai precisar desse trabalho do chargista semanal. Entendi. E uma dúvida, a pessoa caricaturista que está afim, de repente, procurar um sindicato e ir atrás desse nicho, o cara tem que ser um cara meio politizado, não pode ser um cara muito alienado à política, tem que ser um cara questionador. Na verdade, quem faz charge já é um pouco questionador, né? Tem que ser. Mas fala um pouquinho do perfil que você acha que esse cara tem que ter, para ver se esse cara que está vendo aqui, se ele se reconhece também que ele tem esse perfil ou não. Legal. Bom, digamos que você tenha visto aí que o sindicato dos telefônicos da sua cidade ou do seu estado tem um jornal, não tem nenhuma charge, nem na internet, nem no jornal impresso. Primeiro é você conhecer um pouco a categoria. Isso eu estou falando assim, para você ter o primeiro contato com o sindicato, com o departamento de imprensa. Isso é importante. Você tem que falar primeiro com o jornalista, porque o jornalista vai fazer o contato com o diretor de imprensa e levar a necessidade de ter um chargista ou ilustrador. Porque, na verdade, as pessoas chamam a gente de ilustrador. Tá. Só que, quando você trabalha no sindicato, o nosso papel é estar à frente do que a categoria ou a diretoria está propondo. Uhum. É você estar vendo o que está acontecendo e pensar algo além. E isso que eu acho que é um dos diferenciais. Aquele chargista que só ilustra o título do boletim, ele não está acrescentando quase nada. Como também não acrescenta quando faz isso na imprensa, na grande imprensa. Uhum. Então, eu acho que o nosso papel é esse mesmo, é tentar explorar o âmbito da notícia de uma forma humorística e que tenha, como você falou, uma postura crítica. O chargista, ele é um inconformado. Ele tem a crítica dentro de si, ele põe isso para fora através da charge. No meu caso, eu defendo bandeiras. Então, eu acabo, eu não tenho essa postura como alguns chargistas têm de criticar todo mundo. Eu defendo umas bandeiras e nessas bandeiras eu não vou criticar. Então, eu vou preferir fazer as charges dos outros assuntos. Claro, entendi. Porque é uma ideologia que você acredita e você vai ficar só fazendo charge só para criticar tudo e todos. Exatamente. Enfim. Então, vou dar um exemplo aqui. Se você achar um sindicato da Força Sindical, vocês sabem que a Força Sindical é contra a CUT. Os dois não se bicam, são água e azeite. Você não pode levar uma charge criticando a Força Sindical. Então, você, de preferência, leve as charges antenadas com o que você vai ver deles no site, na internet. Se você vai oferecer trabalho para a CUT, por favor, não meta o pau no governo federal, porque a CUT, apesar de não ser atrelada ao governo federal, inclusive criticar em vários aspectos, a CUT tem uma postura política mais próxima do que está no governo federal. Então, por favor, você coloca a sua crítica para o outro lado. Isso porque o profissional, eu acho, ele tem que fazer o que ele quer, o que ele gosta, e para o cliente certo, porque senão vai dar problema. Entendi. Então acho que tem que escolher bem o cliente.
Ah, legal. A gente podia falar um pouquinho agora, se vai selecionar alguma coisa aí para mostrar? Eu pensei em falar um pouquinho de salão de humor agora também. Legal. Falar um pouco de salão de humor, falar um pouco das suas viagens também, que na real você viajou várias vezes para vários lugares do mundo todo aí, por causa de salão de humor, por causa de enfim, festivais, de eventos de caricatura, de desenho. Uhum. Então fala um pouquinho de salão de humor e dessas viagens um pouquinho. Bom, salão de humor, apesar da gente estar conversando antes aqui e pensar que a gente não conhece ninguém que viva só dos prêmios do salão de humor é interessante. Tem salões de humor que oferecem prêmios de 10 mil reais, 11 mil reais. Meu, isso é uma boa grana. Uma boa grana. E uma coisa interessante é que os salões de humor, dependendo dos jurados, eles mudam muito no aspecto que eles querem que seja explorado. Daqui eu vou mostrar alguns exemplos de caricaturas que eu mandei para salões de humor, como essa aqui do Ray Charles, que eu fiz numa técnica de acrílica com aquarela, técnica mista. E vocês podem ver que assim, aqui eu tenho muita influência do Paulo Branco, eu fiz aula de pintura com ele. E o Paulo Branco, ele tem essa coisa assim... Todos fizemos, né? Todos fizemos, ou quase todos. Quase todos, tá. E tem essa coisa assim, mais... como eu posso falar? Mais artística mesmo, uma das coisas que o Paulo Branco fez comigo, na primeira aula... Aliás, na primeira aula eu fui, a gente conversou, ele pediu para eu levar os meus pincéis. Eu levei os pincéis, ele pegou todos e jogou no lixo. E ele falou, a partir de agora você vai trabalhar com pincel, porque eu levei pincéis fininhos. Eu gostava de colocar mil detalhes, fazer achura com pincel, com aquarela. Ele falou, não, aquarela não é para fazer achura. Aquarela é para fazer mancha, você vai manchar. Acrílica, a acrílica você pode usar ela mais densa. Então ele foi me ensinando essas coisas e ele falava, olha, pincel, você vai usar um pincel grosso. E eu juro, André, eu olhei e falei, Paulo, como que eu vou fazer um olho com esse pincel, cara? Impossível. Foi possível. Então, a caricatura de salão de humor, ela tem esse aspecto mais artístico. É verdade. Ainda que você possa fazer uma caricatura com uma pintura hiperrealista, com acabamento daqueles impecáveis, você também pode fazer uma bem solta, borrada, cheia de colagem, de técnica sobre técnica. E dá pra usar mais, né, a caricatura, né? Dá pra você brincar um pouco mais, dá pra você não ter um cliente que vai falar, não tá legal, não tá ruim. Então, na verdade, assim, claro, os jurados acabam sendo pessoas que vão julgar se tá bom ou não, mas, enfim, você não tem nenhum limite, né? Você pode fazer o que você quiser. Inclusive, trabalhar com uma linha só. Eu lembro, você deve lembrar também de um Papa que foi premiado com menção honrosa em Piracicaba, Lembro. Que era uma linha só. Cara, Verdade. eu fiquei preto e branco, eu fiquei impressionado com aquilo, de ver assim que o corpo de jurados teve eu acho que assim, uma alma livre, um espírito livre ali, porque muita gente teria olhado aquele trabalho e falado, não, tá legal, é criativo, mas não para ganhar uma menção honrosa. E eles deram. Então assim, isso eu achei muito legal. Então você com um trabalho, entre aspas, menos... sofisticado do que um pintado com técnicas arrojadas, você pode fazer alguma coisa que surpreende e que leva as pessoas a realmente gostarem e premiarem. Então, eu lembro de uns de Piracicaba, né? Eu acompanhei desde muito cedo o Salão de Piracicaba. Tinha umas colagens com tecido também que ganharam, acho que até Frida primeiro... Kahlo. Isso, Frida Kahlo. Genial aquilo, genial. Né? Esse aí, então... Esse aqui, o Tarcísio Meira, não foi selecionado em Piracicaba, mandei, devolveram, não gostaram. Esse tem uma chura já, um pouquinho de bico de pena, tá? Eu pessoalmente gosto de misturar técnicas, mas os jurados não curtiram e não rolou. A caricatura, a gente vê assim que tem algumas técnicas e alguns caricaturistas que gostam de distorcer bastante, a ponto mesmo de transformar a pessoa num monstro. Eu adoro, mas eu não faço, assim, não é a minha praia. A minha praia é uma caricatura, digamos assim, mais tradicional mesmo. Cada um tem um estilo, um ponto que gosta, né? Eu distorço, eu gosto da distorção, mas eu gosto assim, eu gosto de pôr dois olhos, com nariz, com duas narinas e tal. E essa que eu gostei. Inclusive, quando vi que não tinha sido selecionada, eu mandei para outro
salão, e acho que no outro entrou. Porque aqui tem dois números aqui. A gente vê que mandou para duas cidades. Isso é legal falar que também não é só Piracicaba que existe de salão, né, cara? Eu falo num vídeo que eu fiz que se você quiser participar de salões de humor, você consegue participar um por semana pelo menos. Porque assim, cara, se for pensar no mundo inteiro, você consegue participar 2 por semana. Exato. Tem muita coisa que você pode participar, assim, né, no mundo todo. Inclusive falar do salão de humor da Amazônia, que aconteceu em Belém do Pará, e que homenageou o pessoal do Charlie Hebdo. Aqui. Isso aí foi mó bizarro, né? Foi um fato escroto, né? Foi horrível. Eu conheci o Volinsky, conheci no Festival de Angoulême, numa dessas viagens que a gente vai falar daqui a pouco. E eu fiquei chocado, porque, cara, humor, se não gostou daquela brincadeira, se não gostou de mexer com Maomé, de mexer com Deus, não lê. Não precisa comprar o jornal, não precisa comprar a revista, não leia. Agora, ficar com raiva a ponto de metralhar os caras é uma coisa dramática. É bizarro, né? Os caras misturam a religião de um jeito muito surreal. Pra gente aqui no Brasil é surreal. Então essas aqui foram as caricaturas que eu fiz em homenagem ao Volinsky, com os personagenzinhos deles desenhados aqui no fundo. O Tinhu, que tinha um desenho muito legal, era um dos que eu mais gostava. Esse aqui e o... deixa eu ver aqui, o Cabu. Os dois eram o traço que eu mais adorava mesmo. O Tinhu, também com os personagens dele. Aqui o Charb, que era o editor, né? Inclusive foi o primeiro que foi morto. Chegaram na sala, eles em reunião de pauta, falaram: quem é o Charb? Ele levantou a mão e levou um tiro. Aí falaram: quem aqui é chargista do jornal? Aí o outro levantou a mão, falou o nome: quem é você? E foram matando. Então, muito chocante. Não, surreal, cara. Uma coisa de idade média, né, cara? E aí, finalmente, o Cabu, que também é um cara que, além de tudo, tinha um desenho muito bonito. Uma dica também fica de espaço de caricatura na imprensa. Porque a Charlie Hebdo é um jornal que é publicado mensalmente e traz textos, desenhos e caricaturas. Assim como esse, a gente tem uma revista de cartoon, de humor, na Espanha, você tem na França. Então, é possível se colaborar com essas revistas. É possível se colaborar com o Charlie Hebdo. Só você entrar na internet, procurar o contato, mandar uma amostra do seu trabalho. Claro, arquivos pequenos, lembre-se, não mande arquivos com 1 mega e meio, não vai encher a caixa de... Nem 15 megas, né? Às vezes a gente recebe, veja meu portfólio, tem 15 megas, um anexo. Fala, ai meu Deus, o que eu faço com isso, né? Exatamente. Então, mas faça isso, entre em contato, escreva. Olha, aqui está uma das primeiras caricaturas que eu mandei para a Salão de Humor, que foi para Piracicaba, esse aqui. Puta que legal, hein? Que aí, aqui eu tive o saco, chegar mais pertinho ali. Tem muito detalhe. Eu tive o saco de fazer o Jack Nicholson no grafite e desenhar cenas dos filmes em que ele atuou, Chinatown, Iron Weed, esse aqui, As Bruxas de Eastwick, Batman, o Iluminado ali no O Iluminado, o Melhor Impossível e esse aqui, não esqueci, aquele que ele estava num hospício interno. Esse eu acho que não vi, não lembro. Esqueci o nome. Mas e você fez todo um detalhamento de grafite, aqui é grafite, né, inteiro? E aqui embaixo, atrás, em aquarela. Esse foi um trabalho que o Paulo Branco viu e não gostou. E ele não foi selecionado em Piracicaba. E o Paulo Branco comentou o seguinte, ele falou assim: Bira, está tudo muito disperso aqui, tem muita coisa. Então, um detalhe importante para você que está fazendo caricatura, querendo mandar para os salões de humor, é pensar no contraste do seu trabalho. Então, esse trabalho aqui ficou legal? Ficou, eu adorei fazer. Só que olhando agora, o Paulo Branco tem razão. Então, Paulo, se eu estiver assistindo, estava certo. Tem coisas que a gente deve realmente explorar o contraste.
Então, tá com pouco contraste, vai chamar pouca atenção. Uhum. E é isso. Legal. Agora a gente podia falar um pouco das viagens. Pode né? falar, eu acho que é bacana. Deixa eu dar uma checada, uma coisinha aqui, que qualquer coisa eu edito depois. Legal. Tô bem aqui, posicionado? Tá bem, tá ótimo. Aqui eu vou ver se estava gravando bonitinho. Uhum. Bom, em 2005 eu fiz a minha primeira viagem para fora do Brasil. Foi quando eu fui convidado a participar do festival, era o WCC, World Comics Conference, na Coreia do Sul. Quando me convidaram, eu estava contando para você, né, André? Eles perguntaram se eu era de associação de cartunistas, eu falei que tinha sido, não era mais. E aí, numa certa hora, eu mandei trabalho, eles gostaram muito de entrar na exposição, e aí eles perguntaram se eu topava ir lá. E aí eu falei, eu acho que vocês devem estar me confundindo com alguém. Eu falei, eu não sou famoso. Tá? Eu falei, olha, tem Paulo Caruso, tem Ziraldo, tem Maurício de Souza. Você citou, né? Você falou que até mandou e-mail para eles, ou enfim, com os dados dessas pessoas que são famosas aqui no Brasil, ou eram, enfim, agora. E Laílson, lá de Pernambuco, o Alberto de São Paulo, Jal, que são do HQ Mix, que é uma premiação reconhecida fora do Brasil. E eles agradeceram e falaram assim, não, Bira, mas é com você mesmo que a gente quer, e a gente queria que você fizesse uma exposição sobre a história do quadrinho brasileiro. E Legal. eu fui, e claro, se você fala da história do quadrinho brasileiro, você tem que começar falando de caricatura. Porque tudo começou com as caricaturas de Ângelo Agostini. Uhum. E aí eu tenho um livro aqui. Isso é bacana. É bacana. Do Luciano Magno, A História da Caricatura Brasileira. Você, isso mesmo, você que quer ser um caricaturista, ou já tem que ter esse livro na sua estante. Aqui, esse projeto do Luciano Magno, que tem o patrocínio da Petrobras, vamos mostrar aqui. Petrobras. É isso. Pô, afinal tem que investir na cultura brasileira, certo, né? Com tanto rolo por aí, tem que investir o máximo possível mesmo. Então, ele conta a história da caricatura brasileira. A ideia dele é fazer 7 volumes dessa grossura. Caramba. E detalhe, esse livro foi lançado a R$120. Comprando direto do Luciano Magno, você hoje deve estar pagando R$60, R$70, mais os custos de envio pelo correio. Então, se você se interessar, procure, porque nas livrarias ele está por aí, R$120 a R$140. Entendi, vale a pena comprar com o autor lá, e se bobear o autor ganha mais. Exatamente. Ou não, mas enfim, pelo menos é mais barato. É mais barato. E aqui tem a primeira caricatura do Brasil, que até então se achava que era do Araújo Porto Alegre. Ele não era, é uma caricatura anônima, não tem assinatura, foi publicada no Nordeste. E o Luciano Magno conta histórias assim fantásticas de cada caricaturista, inclusive do Ângelo Agostini, que foi o primeiro a fazer quadrinhos no Brasil, o segundo no mundo. Então, a gente tem 146 anos de história de quadrinho, mais um tanto da história de caricatura, e essa é uma história riquíssima. Esse livro conta uma boa parte disso. E é legal ver, cara, que não é só também na internet que a gente descobre as coisas, né, cara? Os livros, tem muitos livros legais de caricatura, que falam de desenho, tudo. E é bacana, você vê o que o pessoal fazia lá 100 anos atrás, tudo tal, para você entender e começar a saber que existe, né, cara? Quem puder ler aqui, você consegue ler o ano? Eu tenho que tirar o óculos. 1931. Isso. Em 1931 se publicava a revista Careta. Olha, com uma capa do Storni. Isso aqui é uma preciosidade. É uma das raridades que eu tenho aqui no estúdio. A gente vai leiloar no final, né? Isso, vamos fazer. Primeiro lance. Gente, é muito interessante a gente conhecer não só o trabalho dos caricaturistas, mas os órgãos onde eles publicavam, as revistas, os jornais. Então, do Ângelo Agostini tem muita coisa na internet, dá para baixar. Uhum. É bacana, é legal. Então, é isso. Legal. A parte da história
Legal. Mas fala um pouco mais das viagens. Você começou a falar daquela viagem, daí você no final aceitou essa viagem. Eu aceitei. Eles pagaram? É uma curiosidade que eu tenho. Pagaram ou não? Você teve que pagar e... Não, eles pagaram a minha ida, passagem, estadia, sim. E falaram, é que não me pagaram cachê, né? Não, tudo bem, mas pelo menos custearam a sua viagem. Total. E aí, o único problema lá com a Coreia é que a gente conversava de madrugada. Então eles me mandavam e-mail e queriam que eu respondesse logo. Então, às vezes eu ficava acordado até as 4 da manhã para poder responder. E numa quando dessas... você estava aqui no Brasil, né? Isso, enquanto eu estava aqui negociando a saída. Numa dessas, quando eles propuseram mesmo, Bira, a gente vai pagar tudo, você vem para cá por nossa conta, vem fazer essa palestra, eu fui acordar minha mulher, ela estava dormindo, eu falei, Cláudio, estão me chamando para ir para a Coreia, vão pagar tudo. E ela acordou, ela falou, Bira, que história é essa? Você conhece? É sério? Será que não é tráfico de órgãos? Ou escravidão sexual? Pode ser. E eu falei assim, Cláudia, com essa minha barriga, escravidão sexual, eles vão dar um tiro na água, né? Eu falei, eu dançando naquele ferro, você é uma negação. Então, mas não era. Era para valer. E aí eu conversei, eu chequei, que é uma coisa importante também. Você que de repente for convidado para participar de algum evento assim, checa com as pessoas se conhece alguém de lá, se já participou. E eu conversei com umas pessoas de uma lista de discussão na internet e um americano falou que já tinha ido lá e tinha adorado. E realmente foi assim, eu fui muito bem tratado. E eu fiz esse Birazine, o primeiro. Isso eu tenho mesmo. Você tem. Agora eu lembrei. Eu aqui sem barba, então vamos mostrar. Sem barba, cabelo curto e desenhando os personagens todos que eu estava publicando. Aqui tem caricatura do Páfaro, do Ney Lima e do Jean Opdebeck, o belga, fantástico caricaturista. E aí, nesse trabalho, eu coloquei cartoons, ilustrações e caricaturas que não tivessem texto. Então, desenhos que fossem universais. E aí aqui ó, o Ray Charles, o Pelé, em aquarela, Ray Charles em acrílica. E as caricaturas de blues que eu adoro fazer. Então, esse aqui foi a minha primeira publicação. Eu não, tirando algumas coisas de sindicato, né, o Bira, quem diria você é um subversivo, e você lembra dessa? Foram 2 coletâneas de charges sindicais. Isso aqui foi a minha primeira coletânea de trabalhos compiladas num livro, enfim, fascículo e impressas. Impressa. E eu levei isso aqui para dar de presente para eles. Então ela está em versão português e inglês, as poucas coisas em português, a minha apresentação aí está em inglês, era para os coreanos poderem entender. E essa primeira viagem foi fantástica, e aqui inclusive um desenho meu, pintando aqui um dos tigres asiáticos, né, que é a Coreia do Sul, que eu fiz especialmente para o evento. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Legal. Então, da Coreia do Sul, eu lancei o Birazine, que era uma compilação de cartoons, caricaturas, ilustrações, e a ideia era mostrar meu trabalho para os coreanos. Esse contato na Coreia do Sul abriu muitas portas, porque as pessoas elas ouviram falar de mim, me chamaram de novo para a Coreia do Sul, e toda vez que os coreanos vêm para o Brasil, eles me procuram para eu levar eles até as editoras, eles querem conhecer Maurício de Souza. Você ficou meio embaixador dos coreanos aqui no Brasil, enfim. E que é uma coisa assim que eu pessoalmente gosto, porque não cobro por isso, eu faço isso como um agradecimento mesmo, e é uma coisa que funciona. Assim, eles gostam disso. Eles me chamaram mais uma vez. Eu participei também no esquema igualzinho, com tudo pago, passagem, hotel, uma coisa bem legal. E aí depois eu fiz uma viagem para Angoulême, para o Festival de Quadrinhos, sonhado de todo mundo quer ir para Angoulême, lá na França, que é um festival fabuloso. Só que na França acontece o seguinte, é muito grande, tem muitas editoras, é um esquema muito comercial. Então você que é um caricaturista, cartunista, brasileiro, que não conhece ninguém lá, não publicou na França, dificilmente você vai conseguir um contato com alguém de lá. Porque é tudo meio assim, inacessível, meio difícil. É mesmo? Interessante. Para vocês terem uma ideia, foi a primeira vez que eu cheguei num lugar que eu vi filas com 300 pessoas para pedir autógrafo
de um desenhista de quadrinhos. Caramba, Eu nunca tinha visto isso. Eu também nunca... Assim, nem pensei em ver um negócio desse. Quando eu vi as editoras Dargaud, Dupuy, todas as editoras de quadrinhos, aquele mundaréu de gente, eu estava com minha mulher, eu falei para ela, não solta minha mão. Se a gente se perder aqui, a gente não se acha mais. Então, entendi. Foi em Angoulême que eu conheci a Dalila Nadjem, que é a presidente do Festival de Quadrinhos da Argélia, no norte da África. Na verdade, é um festival de toda a África. E não só da África, mas dos países de língua francesa. E eu fiz o Birazine 2, esse já em português mesmo. Porque eu legendei tudo em francês. Então, esse Birazine você pode baixar na internet, em PDF. É só você procurar Birazine 2 e você pode baixar no seu computador, imprimir, fazer o que você quiser. Todos os cartoons e quadrinhos têm legenda em francês. Aqui eu vou dar o crédito para Maria Luísa Neri, que fez a tradução. E foi um trabalho assim que na Argélia o pessoal curtiu, porque eles não me conheciam, só que eles já gostavam de mim só porque eu era brasileiro. Entendi, a Argélia tem isso, e aí eu coloquei aqui uma caricatura, uma charge que eu fiz do Zidane. Quem lembra aqui da cabeçada que ele deu no Materazzi, né? Não sei. Então tem aqui como inesquecível. Inesquecível. E assim eles puderam, lá na Argélia, ter contato com o meu trabalho. Aqui de novo uma caricatura de blues. E puderam ter contato com o meu trabalho de charge política e de quadrinhos. E os quadrinhos que eu escolhi eram quadrinhos antibelicistas. Então, vocês imaginam que o povo que é do Oriente Médio vive com o medo da guerra, né? Eles são invadidos ali o tempo todo, faixa de Gaza, Palestina, o Iraque. Então, a Argélia, apesar de não estar em guerra, o pessoal também passa esse sufoco, inclusive porque, por serem árabes, eles são mal vistos. Só que pelo Brasil não. Então, essa solidariedade do Brasil com a Argélia, na verdade, rendeu, além do futebol, que eles também adoram, rendeu uma proximidade que eu nunca vi. Então, eu andava pelo centro da cidade e as pessoas viram que eu era estrangeiro, não tinha cara de argelino, e vinham falar comigo. Eu fiz um curso de francês. Outra coisa importante, quando você mandar um trabalho aí para um país de língua francesa, tenta falar no idioma, tenta escrever, pede ajuda para alguém que saiba, se você não souber. Bom, agora vou pedir aqui para o Bira dar uma última dica final, aqui, uma dica bacana para quem está começando a desenhar, uma dica rápida que, enfim, uma dica até mais prática talvez. E, enfim, a gente termina a nossa entrevista aqui com essa dica. Bom, se você puder procurar passo a passo de outros caricaturistas, é uma coisa importante. Porque às vezes a gente não tem ideia do processo que o cara levou para chegar naquela caricatura, naquele traço final. Isso é importante. Porque muitas vezes a pessoa acha que o caricaturista já chega na caricatura de primeira. E não é assim. Muitas vezes você faz várias. Então, várias tentativas. Dá uma olhada nos passo a passo. Veja as várias formas de se caricaturar uma mesma pessoa. Várias fotos. Perceba a lateral de nariz, porque muitas vezes a gente faz um nariz de um jeito, porque é como a gente está vendo de frente. E quando você olha de lado, você vê que o nariz é totalmente diferente. Preste atenção nesses detalhes, pegue o seu estilo, se for mais estilizado, se for mais fotográfico, se for surrealista, como um Cássio Loredano, né? Isso. Vá, estude, veja outras pessoas que têm um trabalho parecido com o que você quer fazer. E principalmente ficar antenado com tudo que está acontecendo em caricatura pela internet. Salões de humor, até alguns concursos que tem no Facebook de caricaturas de pessoas que eles escolhem, né, de famosos, artistas, músicos. Tenta participar, mesmo que seu trabalho seja iniciante, não tem importância. Ninguém vai ficar te julgando. Onde já se viu o cara mandar um trabalho desse? Não. É que nem karaokê. Karaokê você vai para se divertir. Caricatura também. Então, mesmo que você esteja começando, manda sua caricatura, tenta caprichar sempre. E pesquisar. Pesquisar foto, pesquisar a história das pessoas que você vai caricaturar. Não é só pegar o rosto e fazer.
Tenta entender um pouco a vida delas, tenta mostrar isso. Eu gosto muito assim dos músicos, né? Eu gosto de blues, eu gosto de jazz, eu gosto de MPB, eu gosto de forró. Quando eu vou fazer caricatura de um Dominguinhos, eu vejo lá a vida dele, assisto um documentário, leio. Isso é importante. É importante a gente saber mais sobre a pessoa que a gente vai desenhar. Legal. Pô, obrigado, Bira. Valeu. Valeu você. Abraço, cara. Até. Abraço. A única coisa verdadeira desse programa. Parodiando aqui nosso amigo que já se foi, né? O Abu Janra, que ele falava que o abraço era a única coisa falsa do programa, né? Entendi. Esse aqui é a única coisa verdadeira. Não, brincadeira. Todo o resto é verdadeiro. Também. Obrigado você que está assistindo e, bom, continue aí com outras palestras e mande seu comentário pra gente depois por e-mail, enfim, tudo que você achar bacana ou que você não gostar aqui no Congresso, manda pra gente por e-mail que a gente vai aprimorando nos próximos, ok? Obrigado, tchau, tchau. Valeu, até, abraço.